Fluminense contra Olímpia, Olímpia contra Fluminense, já que o jogo é no Paraguai. Será que o tricolor carioca vai tropeçar diante do time paraguaio, assim como o Flamengo? Tem palpite gratuito nesse jogo hoje para vocês e também análise de jogo de Série B e 2 jogos da Sul-Americana, isso mesmo. Meu nome é Pedro Feitosa, eu sou trader esportivo, tipista esportivo, como você quiser chamar. Eu atuo de forma profissional no mercado de apostas esportivas há muitos anos e decidi criar essa comunidade para poder conversar, bater papo, falar sobre jogos de futebol, analisar as partidas e principalmente deixar aquele palpite 100% gratuito para vocês, para poder aumentar a sua assertividade nesse mercado que poucas pessoas lucram, beleza? Então vamos embora, galera. Tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo aqui. É só clicar no link, fazer o seu cadastro, vai lá na aba de bônus, ativa o seu bônus e já começa a utilizar para a gente poder operar juntos. Então vamos embora, vamos às análises dos jogos dessa quinta-feira de futebol. Como vocês sabem que comigo não tem conversa, não tem arrodeio, já vou direto pro jogo do dia que vale vaga para a semifinal da Libertadores. Temos aqui o Clube Olímpia do Paraguai jogando em casa contra a equipe do Fluminense. Detalhe, né? O Olímpia eliminou o Flamengo numa vitória maiúscula por 3-1 dentro de casa. Sei se foi bem o Olímpia que eliminou o Flamengo ou se foi o Flamengo que se eliminou, porque o Flamengo jogou mal. Nossa Senhora. Deixa aqui embaixo o seu comentário antes de eu fazer a análise. Se você acha que o Olímpia vai eliminar mais um clube carioca ou se você acredita que o Fluminense avança para a próxima fase. Lógico que a situação do Fluminense é melhor do que a situação do Flamengo, porque o Flamengo chegou ao Paraguai com 1 gol de diferença. O Fluminense chega ao Paraguai com 2 gols de diferença, já que venceu o primeiro jogo por 2-0. O Olímpia levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, menos de 3,5 em 80%. O Fluminense marcou gols nas últimas 8 partidas, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, over 1,5 nas últimas 7 e também menos de 3,5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Já encontramos aqui um padrão, que é um padrão de under goals. As duas equipes, 80% dos seus últimos 10 jogos terminaram com menos de 3,5 gols. Agora, observe bem para vocês entenderem como é que se faz uma análise. Você olha esses números aqui do Fluminense, você vê números altamente positivos, porque o time não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos. Você acha que o time está numa sequência positiva incrível. E aí eu venho com esse dado aqui, ver se vocês conseguem ver. Sabe o que é isso? São 11 jogos sem ganhar, sendo 8 derrotas e 3 empates. Pedro, da onde foi que você tirou essa estatística? Se a que está aparecendo aqui é outra. Galera, esses aqui são os números do Fluminense jogando fora de casa. A gente tem que levar em consideração que o jogo não é no Maraca, que não vai ter a torcida do Fluminense para apoiar. O jogo é no Paraguai e a torcida paraguaia apoia bastante. Então, observe bem esse dado. Dos últimos 11 jogos fora do Rio de Janeiro, o Fluminense perdeu 8 e empatou 3. Sabe quantas vitórias o Fluminense teve fora de casa nesses últimos 11 jogos? Nenhuma. Imagine o time jogando com uma vantagem por 2-0, só para poder administrar resultado, jogando fora de casa contra um time que joga muito bem no seu estádio e tem o apoio da sua torcida. Então, assim, sinceramente, não vejo valor em trabalhar, por exemplo, um back Fluminense, um dupla Fluminense. Acredito que o Fluminense vai ter um jogo muito duro. Acredito muito mais aí num jogo voltado para o Olímpia, como um Olímpia ou empate, caso empate anula, algo nesse sentido. Também não vou trabalhar aqui o back Olímpia, apesar de, diante desses números e das estatísticas, ver mais valor no Clube Olímpica, no Clube Olímpia do que no Fluminense. Mas eu vou montar aqui, eu vou criar uma aposta junto com vocês, um pouco mais safe para a gente poder ter essa segurança. Então vem aqui, ó, Clube Olímpia contra Fluminense, já estou aqui no site da Aposta Ganha, que é onde tem R$5 gratuito, é só clicar aí no link. Vou aqui em mais opções, eu vou em criar aposta e eu vou trabalhar com 2 operações. Uma delas vai ser Clube Olímpia ou empate, ou seja, é o Olímpia não sair derrotado jogando
dentro do seu estádio, vou adicionar a seleção e vou para o mercado de gols. Lembra que o padrão de gols é o menos de 3,5, tanto no Olímpia quanto no Fluminense, porém, esse menos 3,5 não bateu no jogo do Flamengo. E aí, para a gente trabalhar um pouco mais safe, eu vou para o menos 4,5. Mesmo assim, está nos dando uma odd de 1,63. 63% de retorno. Galera, só um detalhezinho. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando: eu acho que o Pedro fala demais, eu acho que poderia ser um pouco mais sucinto, um pouco mais direto. Galera, tem muita gente boa aí na internet, muita gente que só chega aqui, dá o palpite, vaza, muita gente que é muito mais sucinto, é muito mais resumido, e não tem problema se você não gostar do meu conteúdo um pouco mais extenso. Tem uma variedade de pessoas para vocês poderem acompanhar. Agora sim, eu falo tudo aquilo que eu entendo que é importante para poder fazer uma análise. Pode ser que eu fale muito? Pode ser que sim, mas essa é a minha forma didática de passar para vocês. Não adianta, se eu chegar aqui e só der o palpite, sem montar toda a análise estatística com vocês, aí eu vou ser só mais um. E onde é que está o conhecimento? Porque dar palpite aqui, qualquer um pode chegar aqui e dar. Beleza? Então valeu, essa foi a minha análise. Clube Olímpia empate, menos de 4,5 gols, 1,63 é a odd. Palpite gratuito na tela para vocês, é o jogo da Libertadores, jogo que vale vaga para as semifinais. O Clube Olímpia que eliminou o Flamengo jogando exatamente no estádio onde esse jogo vai acontecer. O Olímpia joga em casa contra a equipe do Fluminense, que abriu uma ótima vantagem, fez 2-0 no Rio de Janeiro e pode perder até por um gol, que ainda assim estará classificado para a semifinal. Para esse jogo eu trabalhei aqui uma dupla chance do Olímpia, primeiro pela necessidade do resultado, segundo porque o Fluminense não vence jogo fora de casa há 11 partidas e ainda tem uma vantagem de 2-0. E coloquei aqui mercado under de gols, menos de 4,5 gols nessa partida, com a odd aqui de 1,63. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000 para um retorno de 1.630. Esse é o palpite gratuito dessa quinta-feira de futebol, nesse jogo que vale vaga para as semifinais. Galera, detalhe, essa daqui é a minha análise. Agora, se você perguntar assim: Pedro, qual é a sua torcida? Eu quero que o Fluminense passe, eu quero um monte de brasileiro na semifinal, eu quero 2 brasileiros na final da Copa Libertadores lá no Maracanã, fazendo uma festa linda, incrível, que eu quero estar presente. Mas essa é a análise. E detalhe, mesmo o Fluminense perdendo por um gol ou empatando o jogo, ainda assim o Fluminense vai avançar. Beleza? Então, palpite gratuito na tela para vocês. Vamos de Copa Sul-Americana. Jogo que vale vaga aí também. Temos 2 brasileiros se enfrentando. O Fortaleza enfrentando a equipe do América Mineiro. No jogo de ida, tá aqui para vocês. O Fortaleza conseguiu um ótimo resultado. Meteu um 3-1 no América Mineiro, na casa do América, lá em Minas Gerais. Observe aqui que já consigo identificar um padrão, ó. Padrão de ambas, dos últimos 3, 4, 5 jogos, 4 ambas, 4 mais de 2,5 e apenas um joguinho aqui que terminou 1-0, que ficou um pouco fora desse padrão entre essas duas equipes. Fortaleza não perdeu nas últimas 5, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas e teve gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. O América, o que acontece com o América? Eu já analisei vários jogos do América aqui com vocês. O América, ele é um time até que marca muitos gols, só que ele é um time que toma gol todo jogo. Aqui, ó, marcou gols em 90% dos seus últimos 10 jogos, porém levou gols em 100% das suas últimas 10 partidas. Mercado de over 2,5 nas últimas 3, ambas marcam em 90% dos últimos 10 jogos do América. Para esse jogo aqui, padrão de over. América vai precisar jogar em cima desde o início, já começa o jogo perdendo por 2 gols de diferença. O Fortaleza vai ter uma tendência de administração de resultado, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Mas esse jogo, ele realmente tem aí o padrão de over gols. Podemos trabalhar aqui mais de 1,5 gols no odd de 1,33, excelente para poder fazer uma múltipla. Podemos trabalhar aqui também o mercado de mais de 2,05, que está pagando uma odd de mais de 2,5 gols, que está pagando uma odd de 2,05, mais de 100% de retorno para ter 3 gols ou mais nessa partida. Interessante, hein? Não vou trabalhar esse mercado de over 2,5, prefiro trabalhar aqui nesse jogo no mercado de mais de 1,5, é um pouco mais safe, um pouco mais seguro. O Fortaleza vai ter uma tendência de administração de resultado e eu tenho muito cuidado quando um time joga com a vantagem de 2 gols.
Então ele joga ali meio que retrucado, meio que segurando o jogo, sem deixar o jogo rolar tanto. Então, prefiro trabalhar aqui no mais de 1,5 gols. Essa é a minha análise para Fortaleza contra América Mineiro. Se você quiser dar uma esticadinha a mais, uma arriscada a mais, aí você pode, quem sabe, trabalhar aí ambas marcam ou over 2,5 gols nessa partida. O nosso terceiro jogo é o tricolor paulista, é o São Paulo jogando em casa contra a equipe da LDU de Quito. O São Paulo foi a Quito, tomou lá um 2-1, mas o gol do São Paulo foi importantíssimo, pensando em avançar para a próxima fase. O São Paulo, que é finalista da Copa do Brasil. O São Paulo tá muito bem, contratou muito bem também. O Lucas Moura, meu Deus do céu, tem nem comentários. São Paulo, agora olha que interessante, São Paulo não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, menos de 3,5 nas últimas 10. LDU não perdeu nas últimas 10 partidas e marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Para esse jogo aqui, o que acontece? O jogo de fora teve altitude. O São Paulo meio que com a cabeça ali pensando num jogo importantíssimo que tinha de Copa do Brasil. Galera, para esse jogo aqui, São Paulo e LDU, a minha análise é uma vitória do São Paulo, sim, jogando em casa. Tem total chance de ganhar esse jogo, inclusive de se classificar. Acredito que o São Paulo deve imprimir um ritmo de jogo muito parecido com o que ele fez com a equipe do Corinthians dentro de casa. Galera, aqueles primeiros 30 minutos do São Paulo contra o Corinthians, eu estava no estádio, foi incrível. O São Paulo poderia tranquilamente ter feito 2 ou 3 gols nos primeiros 30 minutos de jogo. E acredito que o São Paulo deve imprimir um ritmo parecido com aquele contra a equipe da LDU. A minha análise aqui é uma vitória do São Paulo em casa, odd de 1,40 ou trabalhar aqui mais de 0,5 HT, pelo menos um gol no primeiro tempo. Aí vai variar muito do tipo de mercado que você prefere atuar. Eu, sinceramente, para esse jogo, a minha melhor análise é uma vitória do tricolor paulista, pagando aí 1,40, jogando dentro de casa e precisando do resultado. Por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Por 2 gols de diferença, o São Paulo classifica. Empate ou LDU, aí a equipe da LDU avança para a próxima fase. E para encerrar a nossa quinta-feira de futebol, temos jogo aí de 2 times alviverdes jogando pela Série B do Brasileirão. O Juventude, que vem fazendo aí uma recuperação na sua temporada. O time já é o 4º colocado, está a 5 pontos do Vitória, o líder da competição, joga contra a Chapecoense, que é o 16º colocado. Galera, tem um detalhe muito específico aqui sobre a equipe do Juventude. Ela é a melhor equipe quando joga fora de casa. Mas Pedro joga na casa do Juventude. É no Alfredo Jaconi, se eu não me engano é esse o nome do estádio. Eu sei disso. Só que o time, se ele ganhar, ele assume provisoriamente a vice-liderança. Passa ali a equipe do Criciúma e a equipe do Sport. Jogo importantíssimo para a equipe do Juventude, que joga dentro de casa com o apoio da sua torcida. O Juventude não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, menos 3,5 nas últimas 10, igual a Chapecoense, menos 3,5 nas últimas 10. Quando isso acontece, vocês sabem o que acontece com a odd, né? Esmagada, 1,17. Mas isso é um padrão da Série B. O padrão da Série B, menos de 3,5 gols, é praticamente para 100% dos times da Série B. Para esse jogo aqui, ó, Chapecoense levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, ou seja, grandes chances aí do Juventude não sair derrotado no confronto e da Chapecoense pelo menos levar algum gol. É isso que os números nos mostram. E sem falar da necessidade da vitória do Juventude para poder assumir a vice-liderança. Para esse jogo, eu vou cravar aqui com vocês uma vitória da equipe do Juventude jogando em casa com a odd de 1,73. Eu, Pedro, vejo o valor nessa operação. E assim encerramos mais um vídeo de análise. Hoje analisei 4 jogos com vocês. Teve 2 jogos aí da Sul-Americana, valendo vaga para a próxima fase. Teve o jogo do Flusão, jogo dificílimo lá no Paraguai, e o Flamengo sabe bem disso. E teve também um joguinho ali de Série B, Juventude jogando dentro de casa. É um grande candidato ao acesso à primeira divisão, ao Brasileirão Série A. Deixei as análises para vocês, deixei um palpite gratuito no jogo da Libertadores e vamos embora porque amanhã tem mais análise de jogos para vocês.